tudo pareça travado, talvez você esteja cansado de esperar, cansado de tentar e não ver resultado, cansado de acreditar e se decepcionar. E no fundo, começa a surgir aquele pensamento: será que algo bom ainda vai acontecer comigo? Mas existe algo que você precisa entender hoje. A sua história não terminou. E Deus não escreve finais no meio do processo. Tem coisas que ainda não aconteceram, não porque foram negadas, mas porque ainda não chegou o tempo certo. E o problema é que a gente olha para a demora e interpreta como abandono, olha para o silêncio e acha que Deus não está fazendo nada. Mas a verdade é que Deus trabalha em silêncio. Ele prepara, organiza, alinha, enquanto você acha que nada está acontecendo. E talvez o que você está vivendo agora não seja o fim de algo, mas o início de algo maior. Porque Deus não perde o controle da sua vida, nem quando tudo parece fora do lugar, nem quando você não entende, nem quando parece que nada está dando certo. Existe um versículo que diz que Deus preparou coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram. E talvez o seu erro esteja em achar que já viu tudo que poderia viver, que já passou por tudo que poderia acontecer, mas você ainda não viu o que Deus está preparando. Você ainda não experimentou tudo que pode acontecer. E isso muda tudo, porque significa que essa fase difícil não define o seu destino. Significa que esse momento de dor não é o capítulo final. Significa que existe algo lá na frente que vai fazer sentido de tudo isso, mesmo que agora não faça. E talvez você esteja sendo preparado, preparado emocionalmente, preparado espiritualmente, preparado para viver algo que, se viesse antes, você não estaria pronto. Porque nem toda demora é perda de tempo. Às vezes é proteção, às vezes é preparo, às vezes é Deus te moldando para você não desperdiçar o que está por vir. E quando você entende isso, algo muda dentro de você. Você para de olhar só para o que está faltando e começa a confiar no que está sendo construído, mesmo sem ver, mesmo sem entender. E talvez hoje você precise ouvir isso: o melhor ainda não chegou. E não chegou porque ainda está sendo preparado. Mas vai chegar, no tempo certo, da forma certa, e quando chegar, você vai entender por que demorou. Vai entender por que certas coisas não deram certo. Vai entender por que certas portas se fecharam. Porque não era o fim, era só o caminho sendo ajustado. E se você chegou até aqui, talvez isso não seja por acaso. Talvez seja exatamente a mensagem que você precisava hoje, que ainda existe mais propósito, mais alegria, mais paz, mais vida. E agora a pergunta é: você vai desistir antes de viver o melhor? Ou vai continuar, mesmo sem ver, confiando que ele está chegando?